Desde que eu comecei a me expressar pelo grafite, eu tenho trazido muito a periferia também nos meus trabalhos, né? Então, acho que mesmo morando aqui há tanto tempo, foi depois que eu comecei a fazer grafite que eu comecei a olhar, ter um olhar mais afetuoso, acho, para o bairro. Quando eu era criança, eu desenhava roupa, desenhava nos cadernos, assim, desenhava umas roupas, uns acessórios, bem de criança, assim, né? Acho que eu tinha uns 10, 11, por aí. Teve um pequeno acidente, vamos dizer assim, e essas coisas pegaram fogo, né? Eu tinha até uma trava muito grande, assim, em pegar o papel e desenhar. Depois que eu fui reativando essas memórias e entendendo, assim, né, os pequenos traumas, assim, por que era tão difícil para mim desenhar no papel. Eu sou a Bruna, eu tenho 34 anos, eu moro, a vida toda moro em Campolim Paulista, mas há 24 eu moro aqui no São José. Eu comecei a me expressar pelo grafite, né, pelas artes urbanas em 2015. Mas antes disso eu já trabalhava com moda, fazia produção de moda, então assim, já me expressava artisticamente, mas através das roupas, né? E quando eu comecei a fazer grafite, várias perspectivas se abriram, até mesmo dentro da própria moda, né? Que eu também conhecia um formato ali da indústria e tudo mais. E aí depois que eu fui não ser só uma espectadora do movimento urbano, assim, do movimento hip hop, mas fazer parte, ser uma atuante a partir do grafite, eu descobri várias coisas e aí eu voltei a desenhar também, né? Então aí eu fui estudar, fui me dedicar a voltar a desenhar, assim, foi um processo muito longo, eu tinha quase medo do papel, vamos dizer assim, era bem difícil, assim. Depois eu acabei compreendendo um pouco o porquê que eu tinha parado de desenhar na infância e tal, fui resgatando, assim, algumas memórias. Mas aí eu fui destravando essas possibilidades, e aí o grafite, ele abriu, acho que a perspectiva para tudo que desde então eu comecei a desenvolver, assim. E ao começar a fazer esses debates, né, de identidade, acho que social de uma forma geral, até tipo que lugar eu ocupava no mundo, comecei a raciocinar também, acho que ter um outro olhar para o lugar onde eu vivia, né, vivia a vida toda quase aqui no São José, então eu comecei a raciocinar a periferia de uma outra maneira. Um aqui, por exemplo, que aí eu fiz, que era um trabalho que tinha no Sesc, que aí era para um festival de hip hop, só que o espaço era bem grande, né? Então, aí eu já tem desenho, tem foto, tem um pouco de tudo, assim, que eu usei pra fazer. Minha ideia era um evento de hip hop, né? Mas eu queria fazer uma big girl, né? Uma dançarina e queria que fosse mulher, né? Os b-boys são bastante retratados. Eu geralmente faço isso também, quando é um trabalho mais autoral, eu tento não replicar exatamente o rosto da pessoa, eu pego mais a referência, né? Igual que eu pensei na posição, aí aqui eu já desenhei a letra que eu fiz do lado, né? Que já é um Y do IE, né? Que é o meu vulgo, que eu uso pro IE. Mas aí aí vem um monte de anotações, né? Porque o que eu queria pôr, as cores, os elementos. Então fiquei pensando, hip hop, tênis, boombox, basquete, fui fazendo um compilado, assim, um brainstorm, para decidir o que ia pro muro mesmo. Aí aqui um rascunho já pensando o que ia acontecer de tonalidades que ia ter no fundo.
Eu vou anotando bastante. Eu gosto desse rascunho também, assim, com cara de rabiscado, sabe? Eu me encontro nessa bagunça, assim. Gosto de anotar para lembrar das coisas. No meu caso em específico, quando eu iniciei pintando com homens, na maioria, né? Então, eu saía para pintar com o meu companheiro, a maioria dos nossos amigos eram homens, então eu não tinha referências de artistas mulheres, não conhecia muitas mulheres que pintavam próximo a mim. Era bem pontuais, assim, algumas da região, né, que já pintam há muito tempo. Mas, então, no início foi difícil até reconhecer esse espaço, porque era muito diferente. E até depois que eu comecei a conhecer mais artistas, que aí eu comecei a frequentar eventos de mulheres, eventos de grafite feito por mulheres e que iam só grafiteiras. E aí você começa a ver de verdade como que funciona, assim. E aí você começa a reparar que nos eventos tem 80% homens que são convidados, os registros basicamente só homens, então tudo que eu ia pesquisar, que eu ia assistir, eram grafiteiros, eram os homens registrando eles mesmos. Então você vê o buraco, assim, você vê a falta de espaço. Aí quando, por exemplo, em 2019 eu participei de um evento na Lapa, que era 100 minas na rua, que aí você vai num evento e chama 100 minas, mas tem 400 minas pintando na rua ao mesmo tempo. Então, assim, alguém não tá vendo o tanto de mulher que tem fazendo as coisas, né? Tipo, tão fingindo que não estão vendo o tanto de artista que tem desenvolvendo e que sempre teve. E aí encontrar registros muito antigos de artistas que estão há muitos anos na atividade e só não estão sendo registradas, né? Não estão sendo reconhecidas, não estão sendo mostradas. O grafite acontece bastante como o desenho, assim, tem que pegar um pouco do embalo, começa meio travada e depois desenrola. Só que o grafite, eu acho que é uma coisa que a gente até desenvolve com o tempo, que tem uma hora que a gente desliga, assim, porque a rua tá acontecendo muita coisa, né? E então chega uma hora que a gente não escuta mais nada, assim, não vê o carro passar, não vê nem a pessoa chamar, não vê nada. Não sei se eu escolhi o grafite, acho que ele me escolheu, assim, acho que a gente se encontrou, na verdade. É isso, né? Sempre tive essa relação com o urbano, por morar na periferia, por... Acho que esse rolê de rua, de uma forma geral, ouvir rap desde criança, consigo trazer de volta, acho que para a periferia, essa linguagem que nasceu na periferia, né? Que é o grafite, e que não tinha mais, assim. Aí eu acho que eu trago de volta também, assim, faço esse uso para retornar, assim. Acho que é isso.